fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele disse que recebeu uma ligação de representantes iranianos e que eles querem negociar. Ele disse assim, ó, acho que eles estão cansados de apanharem dos Estados Unidos. O Irã quer negociar com a gente, disse ele, né? Autoridades do Irã falaram estar prontas para o diálogo, mas também para a guerra. Trump ameaçou com ações militares diante da repressão aos protestos que tomaram o país persa. E a gente tem visto, né? Venezuela, petróleo, Irã. Tem petróleo também, né, Reinaldo? Tem uma coisa assim que, tudo bem, o país escolhido é esse, porque a gente tem muitas questões e eles têm petróleo, né? O petróleo é importante. Sim, sem dúvida nenhuma, o petróleo é importante. Veja só, antes, eu nunca faço raciocínios compensatórios, porque, enfim, a análise é minha, fazer o quê? Né? É o que eu penso. Não faço raciocínios compensatórios, mas sem mas. Agora, destaco desde sempre, nunca ninguém encontrará um texto meu, um pronunciamento meu, ou o que quer que seja, elogiando o regime iraniano. Aquilo é uma ditadura teocrática, odiosa, que veio de um regime igualmente odioso, que era o regime do Shah Reza Pahlavi. Eu falo isso porque o filho do Shah é uma das figuras aí, tem um grupo monarquista no Irã também, enfim, tem que dar tudo, né? Agora, o Irã tem tudo para ser uma sociedade democrática. A cultura iraniana, o regime xiita, ele tem algumas diferenças, o xiismo iraniano, dos radicalismos de alguns países, mesmo xiitas. As mulheres estão na universidade, são cientistas, elas podem progredir na vida, só que existe toda a disciplina religiosa e é uma ditadura, porque, afinal de contas, disputam eleições aqueles que são aprovados pelo Conselho da Revolução, né? Pelos ayatolás. E quem manda é o Khamenei, ponto final. Está tendo uma repressão brutal, porque existe uma pressão por democracia, por liberdade no Irã, e eu sou fatalmente simpático a todas as pressões por democracia e por liberdade. Portanto, o regime iraniano, assim, houvesse uma maneira não brutal de fazê-lo, né? Eu diria assim, o regime iraniano tem de acabar. Esse que está lá. Não é? Lembrando que uma parte considerável da sociedade apoia aquele negócio. E não são só beneficiários do regime, não. Não é? Também há a questão do peso religioso. Quando a gente pensar em democracia para os países islâmicos, a gente sempre precisa pensar na compatibilidade entre a democracia e certos fundamentos do Islã, sim. Porque alguns valores da democracia, que nós consideramos inegociáveis, são valores da sociedade leiga, laica, não religiosa. E que muitas vezes se chocam com valores religiosos. E aqui eu abro um travessão e já retomo. Hoje, nos Estados Unidos, nós assistimos a uma degradação evidente da democracia, também ancorada na religiosidade, só que aí numa leitura do cristianismo, que é uma leitura absolutamente autoritária. Reinaldo, Né? posso esticar um pouquinho o seu travessão? Porque tem muita gente cobrando jornalistas, porque a gente não tem chamado o Trump de ditador, né? É claro que tudo isso demanda uma série de características técnicas para que alguém seja enquadrado como ditador. É que as atitudes dele, né, autocratas, ditatoriais, e aí eu ouço isso muito nas redes sociais, nas minhas inclusive. Ah, mas por que vocês ainda não chamam o Trump de ditador? Ele não é ainda um ditador. A democracia americana está degradada, sem dúvida nenhuma. Então, se a gente fosse transformar a democracia numa
pureza, os altos teores, puros teores de democracia, os Estados Unidos, tecnicamente, não são hoje mais. Então, você não tem mais. Você deve ter uma universidade livre hoje nos Estados Unidos. As universidades puniram professores para que não fossem punidas pelo Trump. Isso é muito grave, isso é muito sério, né? Você teve um presidente golpista, em razão do modelo americano, inclusive de justiça, o golpista se candidatou e se reelegeu. Não, a ditador, você tem a justiça funcionando, você tem partidos funcionando, você tem. A gente acabou de assistir a mobilizações em massa de rua acontecendo, né? Agora, como é que esse país está se comportando no resto do mundo? Aí sim é uma questão, né? O Trump hoje se comporta como um senhor imperial com alguns países, né? E a gente já vai falar de Venezuela daqui a pouco também. Então vamos lá. O Irã, será que é uma democracia como conhecemos no Ocidente, ou chegamos a conhecer, né? Ou como existe no Brasil? O Brasil hoje é plenamente democrático, não é uma democracia social. Será que ela é compatível com o Islã? Não me parece. Mas aí também a gente entra, tem uma vasta literatura a respeito. Mas é claro que é um regime odioso, né? Então, temos mais de 500 mortos lá em protestos, né? Agora, a questão é saber, os Estados Unidos decidem o que vai acontecer com o Irã ou o Irã decide o que vai acontecer com o Irã, né? Sempre atento ao fato de que, muitas vezes, ditaduras severas, como proíbe a organização da oposição, então fica difícil haver uma transição. De qualquer modo, a gente vê a pressão existe. Agora, o que eu entendo que no Concerto das Nações é razoável, haver pressões de natureza econômica contra ditaduras, desde que seja um país democrático, fazendo essa pressão, dizendo, olha, não é mais possível que a gente mantenha esse tipo de relação, porque vocês, afinal de contas, tiranizam o próprio povo. Mas não é isso que os Estados Unidos fazem. Ele recebeu o Bin Salman lá, né, o príncipe regente da Arábia Saudita. A gente sabe o que aconteceu com o Khashoggi, jornalista, na Turquia, né, no consulado da Turquia. Inimigo da ditadura. Era amigo e virou inimigo da ditadura. Ele entrou vivo e saiu picado em ácido, né? E ele recebeu o cara, aquele que presenteou o Bolsonaro com relógio, a Michele com colar. Ele recebeu o cara e ainda deu bronca na imprensa por fazer perguntas a respeito, né? Recebe avião de ditador, tá tudo bem. Não serve os ditadores que nos incomodam, né? E isso em nenhum momento torna melhor o regime iraniano. O regime iraniano é um regime detestável. Regime detestável, que inclusive tem ambições imperialistas, ou que nome tenha, sobre outros países, que financia movimentos terroristas, né? Agora, disse ele, o governo iraniano nos procurou. É verdade, porque o próprio governo do Irã diz que o Irã está preparado para a paz ou para a guerra. Para a guerra nós já vimos, né, Diego? Essa gente é muito boa em tiranizar os próprios cidadãos, mas num Foi enfrentamento feio, né? não tem a menor condição. É. A gente viu que o serviço secreto israelense humilhou o Irã reiteradamente, Os né? Estados Unidos até Então, bombardearam lá, né? Uma os instalação. Estados Unidos, evidentemente, ninguém tem condições, a não ser a Rússia e, eventualmente, a China, de enfrentar os Estados Unidos numa guerra que a gente espera que não aconteça, porque seria a última mesmo, né? Não tem condições. Agora, tem de ser alguma solução que passe por escolhas do Irã, né? A escolha do Irã, e não dos Estados Unidos, como diz o Trump. Eles querem porque estão com medo da gente, enfim. A basófia de sempre a qual ele se dedica nessas horas, né? Agora, não há nada de positivo, não há nada de bom a dizer sobre o regime iraniano, né?
Regime iraniano que tem uma longa história. O Michel Foucault escreveu um livro sobre a Revolução Iraniana. Ele foi lá no começo, viu, né? Viu virtudes ali, enfim, o regime do Reza Pahlavi era um regime violento, que torturava, né? Aliás, pouco antes o Carter tinha ido lá dizendo que o Irã era um símbolo da estabilidade, um ano depois a coisa tinha ido para o brejo. O Foucault foi lá e achou bacana, olha, tal, falou homens que andam de mãos dadas, que tem uma cultura que em nenhum momento significava nenhuma forma de afeto ali especial e não sei o quê. Os comunistas apoiaram, tinha comunistas no Irã, apoiaram a Revolução Iraniana, né? E os primeiros que foram pendurados nos guindastes, quando os ayatollahs vencem, né, foram gays, foram comunistas, esquerdistas de maneira geral, democratas. Né? Então, não. Aquele regime não tem nada, não há nada no regime iraniano que possa ser aceitável segundo padrões. Segundo quais padrões? Vamos pegar segundo a Declaração Universal dos Direitos do Homem? Não há nada ali E, o para não Reinaldo, falar democracia. as, Não há mu- nada ali. as mulheres Né? também, né, que estudavam, que foram totalmente até apedrejadas, algumas mortas, né? Teve uma que morreu na prisão, salvo engano, no Irã também, teve toda essa questão, Sim, né? mas se são opositoras, porque as mulheres iranianas, elas podem, elas têm cargos públicos, inclusive, cargos nas universidades. Só não pode divergir do regime. Aí, divergindo do regime, mas os homens também não podem. É isso que eu digo, que a sociedade iraniana ela é uma sociedade massa um pouco diferente de outros países islâmicos. Né? O xiismo iraniano ele tem algumas características bem próprias ali, né? Que já vinha de uma sociedade que era uma sociedade bastante ocidentalizada. Né? Então, as mulheres iranianas elas podem progredir nas suas carreiras, desde que, né, elas não sejam consideradas opositoras. Né? Mas isso também vale para os homens, que também não podem ser opositores. Não se aceita nem mesmo uma oposição moderada, né, ao regime. Então, é um regime detestável. Agora, é um regime detestável que tem de mudar. Espero que mude com a pressão da própria sociedade iraniana e caminhe para uma democracia, quem sabe, possível ali. Né? É isso. E o Trump publicou nas redes sociais uma imagem em que ele aparece como o presidente interino da Venezuela. Ele simula ali a página bibliográfica do Wikipedia, né, com datas e cargos supostamente atribuídos ao republicano. Veja aí, a montagem diz que Trump está na presidência interina da Venezuela desde janeiro, agora de 26, mas quem está no comando da Venezuela é a vice-presidente. Vou me concentrar para acertar o nome e sobrenome. Delcy Rodrigues, que também ontem o Trump afirmou que o governo dele está trabalhando bem com a líder interina e que ela estaria aberta a um encontro, ele estaria aberto a um encontro entre ambos. Reinaldo, essa imagem é fake, né? Mas assim, ela tem um fundinho de verdade também, não tem não? Não, fundão, né, de Fundão, verdade. é. Veja só, está muito claro, eu acho, a essa altura, ninguém tem o direito de duvidar do que aconteceu na Venezuela. Outro regime odioso. E algumas características odiosas próprias da ditadura permanecem ali. Né? Eu nunca tive nada de bom a dizer sobre o Chávez e nem sobre o Maduro. Nunca ninguém encontrou, né? Porque eu não escrevi. Né? Aquilo era uma ditadura. Ainda é uma ditadura. Agora, a questão é saber, sempre, como é que se põe fim a uma ditadura. O que aconteceu na Venezuela, claramente, nós fomos informados, matéria original do New York Times, que havia agentes da CIA atuando já em solo venezuelano. Me parece evidente
que tudo ali foi negociado com aqueles que permaneceram no poder. Então, ele sequestrou o Maduro, e vamos parar de chamar extrair. Extrair é coisa de dentista, extrair dente. Verdade, Né? Ele foi sequestrado, né? Ele foi verdade. tirado de lá contra a sua vontade. Né? Ilegalmente, né? Ah, Apesar de ser quem é. pode não ter, na hora H, podem ter dito a ele, vá com calma, porque senão vai ser muito pior, e ele condescendeu, mas ele foi sequestrado. Né? E, portanto, os Estados Unidos entronizaram esse novo governo, a Delcy Rodrigues, né? Que outro dia uma amiga minha brincou, chamou a Dercy Gonçalves do chavismo, e aí, toda hora eu tenho que ficar me patrulhando É agora para não verdade. falar Dercy Gonçalves. Né? A Delcy Rodrigues, e é uma ocupação de natureza econômica. O Trump não invadiu a Venezuela, nem sequestrou Maduro, porque ele quer uma democracia na Venezuela. Né? Ele quer o petróleo da Venezuela. E isso ele obteve. Já tem agora. Né? E o regime que está lá e está dizendo, olha, vão ficando por aí, democracia não é problema meu. O que eu não quero é que vocês criem dificuldades para os interesses americanos. E essa é um pouco uma regra do Trump, né? Com uma política que, se preciso, vira de ocupação do território. Só que ele escolheu ocupar o território de uma outra maneira.